Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo, e aqui no meu canal eu costumo mostrar como que eu faço o passo a passo de cada uma das aulas que eu preparei, baseadas no material digital, que é o material que nós professores do Estado de São Paulo usamos em nossas aulas. Neste vídeo a gente vai falar sobre a 13ª aula do terceiro bimestre do 7º ano, ou seja, a penúltima aula do 7º ano para esse terceiro bimestre. Eu vou mostrar aqui na tela o slide do material digital que nós professores usamos, a gente faz o download lá no repositório do Centro de Mídias, mas também eu coloco aqui na tela um handout, que é o material impresso que eu preparo baseado nos slides para os alunos terem ali um material para eles poderem desenvolver as atividades, para não ter que copiar um monte de coisa no caderno, para ter todo aquele conteúdo do slide ali anotado, para eles poderem estudar depois. Então esse handout sou eu quem faz, mas ele vai estar disponível aqui embaixo no link que tem na descrição do vídeo, é só clicar, fazer o download e usar à vontade. Então vamos começar. Essa 13ª aula tem o título Unlocking Life's Narratives, ou seja, desbloqueando narrativas de vida. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de histórias de vida de pessoas famosas. Vamos dar uma olhada no que está de conteúdo e objetivo dessa aula. Conteúdo: produção de textos orais com mediação do professor e variação linguística. Objetivos: produzir texto oral para compartilhar informações em sala de aula e compreender a variação linguística como manifestação identitária. Muito bom isso aqui, muito importante. Então vamos começar com a primeira atividade. Achei legal porque o slide já começa com um game aí, novamente já vem um game aqui no slide, e aqui é um Let's Play a Word Search Puzzle. É um caça-palavras. Coloquei isso lá no handout do aluno, então enquanto isso aqui vai estar lá na tela, a gente vai pedir para o aluno acompanhar no handout, que eu vou colocar aqui para vocês verem, e a gente vai fazer os seguintes procedimentos. A gente pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, pede para eles falarem o que eles entenderam desse enunciado, então fala que ok, a gente vai procurar os verbos no passado aqui nesse Word Hunt. Mas antes, vamos repetir os verbos, vamos ver quais são esses verbos. E aí a gente repete com eles. Ok, everybody, let's repeat. Eat, todo mundo repete. Again, eat, todo mundo repete. O que significa eat mesmo? Ah, é comer, teacher, muito bom. Eat é comer. E o passado de eat, vocês lembram qual que é? Se eles lembrarem, a gente já pede para eles colocarem aqui. Se eles não lembrarem, não faz mal. Depois eles vão tentar achar ali no caça-palavras. Aí a gente vai para o próximo. Ok, so let's repeat. Come. Todo mundo de novo. Come. O que significa come mesmo? Quem lembra qual que é o passado de come? Se eles lembrarem, coloca ali. Se não lembrar, não faz mal. Aí a gente vai para eles e fala, então, ok, agora essas palavras que vocês colocaram aqui no passado, vocês vão tentar achar aqui no Word Hunt. Se vocês não colocaram, vocês vão tentar ver se vocês acham alguma palavra ali no Word Hunt que vai fazer você lembrar qual que é o passado desse verbo. Ok? A gente coloca os alunos em pares para eles fazerem juntos e aí a gente deixa ali uns 3 minutinhos eles fazendo. Quando eles terminarem, a gente pode chamar então vários alunos aí, aqui vão ser 7 alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente pergunta qual que é o verbo, a gente fala, né, na verdade, então vamos lá, eat. Aluno número 1, o que você colocou que é o passado do eat? Ai, teacher, é ate. Ok, e onde que tá aqui o ate? E aí ele mostra pra gente, aí a gente procura aqui e já mostra, o ate está aqui. Eu não lembro onde que tá o ate aqui. Agora aluno 2, vamos lá, come. Qual que é o passado de come? Ah, é came, teacher. Então vamos olhar onde que tá o came, se achou, cadê? Ah, tá aqui, teacher. Tá aqui, ó, came. E aí a gente vai fazendo isso com todos os verbos, ok? Terminamos, aí a gente pode até voltar lá no slide, só para ajudar os alunos, e a gente mostra o slide que tem as respostas. Depois disso, vamos para a próxima atividade, que agora é um listening. Listen to the presentation about Usain Bolt and choose the correct alternative. E aí, nós vamos ter isso lá no handout do aluno, um pouquinho diferente só. Vamos dar uma olhada, vai estar só sem as alternativas, tá?
Então nós temos aqui no handout deles o enunciado, que a gente vai pedir para eles lerem em silêncio, depois a gente pede para eles falarem o que eles entenderam do enunciado, e a gente fala que eles vão ter que completar essas informações. Aí a gente pode ler essa frase aqui, faz o repetition dessa frase 2, 3 vezes, aí a gente mostra que lá no slide a gente tem as alternativas, e aí a gente faz o repetition também das alternativas umas 2, 3 vezes, e a gente faz isso com todas as perguntas e todas as alternativas. Muito importante a gente repetir a alternativa antes de tocar para o aluno, para ele saber qual que é o som que ele vai ter que prestar atenção. Por quê? Ele olhar aqui, se ele só olhar, ele vai estar acostumado olhando aqui 2010, e ele não vai ouvir 2010. Ou ele vai ouvir 2010 ou 2010. Então a gente tem que fazer a repetição do jeito que eles vão ouvir lá no áudio. É até importante o professor ouvir o áudio antes para ver como que está a pronúncia dessas palavras, né? Porque o ano mesmo pode ser tanto 2010 quanto 2010. Mas se a gente faz a repetition só 2010 e lá no áudio eles falam 2010, ele não vai associar. Então a gente precisa ouvir o áudio antes, como professor, para saber qual que é a pronúncia certinha dessas palavras, para a gente praticar a repetição e a pronúncia com eles, para eles estarem preparados quando eles forem ouvir. A gente faz todo esse trabalho, repetir as perguntas, repetir as alternativas, ver os significados, ver se eles entendem tudo que está falando. Aí a gente fala que a gente vai tocar o áudio aí umas 2, 3 vezes ou até 4 vezes. Fala para eles que eles não precisam pegar tudo de uma vez. Se eles pegarem uma pergunta, tá ótimo, a gente vai tocar de novo. Aí eles pegam mais uma, aí a gente toca de novo, mais uma, toca de novo, mais uma, e eles responderam as 4. Então a gente sempre faz isso com eles quando for exercício de listening, e aí a gente toca aí as 3, 4 vezes que forem necessárias, e depois nós temos 2 possibilidades. A primeira possibilidade seria colocar os alunos em pares para eles compararem o que eles escreveram aqui no handout deles. Como que a gente pode orientar que eles comparem? Então vamos supor, estou eu com você e a gente vai sentar junto para comparar. Eu leio a primeira frase inteira com a alternativa que eu anotei ali, e aí você fala se concorda ou não. Aí você lê a segunda frase inteira e eu falo se concorda ou não. Eu leio a terceira, você lê a quarta. Cada um vai lendo, ok? Não vamos deixar eles comparar só mostrando a folha com as respostas, não, porque a gente não está desenvolvendo um linguístico deles, né? Então a gente pede para eles lerem a frase um para o outro, só para ver se eles colocaram as mesmas alternativas. Depois disso, a gente vai, então, o que pode ser a segunda forma de checagem. Se você não quiser colocá-los em pares, você pode vir direto para essa parte, que seria, então, pedir 4 alunos, 4 voluntários, ou chamar 4 de surpresa e falar, então, aluno número 1, lê a primeira frase para mim, aluno 2, a segunda, aluno 3, a terceira, aluno 4, a última. Eles fazem essa leitura, a gente vê se eles acertaram, e aí a gente mostra as respostas no slide, só para eles terem certeza. E também, como no handout do aluno não tem as alternativas, só para eles verem se eles escreveram, copiaram tudo certinho. Vamos dar continuidade agora para o próximo exercício, que é um foco no conteúdo e falar um pouquinho de informal language. Lembra lá no conteúdo da aula, no comecinho desse vídeo, quando a gente falou sobre variação linguística ou manifestação identitária na língua através da variação linguística? É isso aqui que esse slide vai falar um pouquinho. Ele vai falar do inglês informal, né? Vai dar o exemplo que às vezes em português mesmo a gente não fala você o tempo todo, às vezes só se, não é vamos, às vezes é vamos. Então, na linguagem informal, o slide vai trazer algumas explicações. Então, em vez de falar going to, vai trazer o gonna. Em vez de falar want to, vai trazer o wanna. Em vez de falar because, vai trazer o cause. E aí a gente faz a explicação, pede para os alunos lerem aqui no slide o que for em português, o que for em inglês, o professor pede para eles fazerem repetition, principalmente dessa linguagem informal do inglês, ok? Isso vai estar também lá no handout do aluno, então enquanto o professor vai fazendo a leitura, ele pede para os alunos irem acompanhando aqui e fazer alguma anotação caso eles achem necessário ou caso o professor indique que eles façam essa anotação. Depois dessa atividade, a gente volta lá para o slide, que tem outra atividade sobre o Bolt. Aqui, eles vão assistir uma entrevista com o Bolt, e ele está dando essa entrevista num programa de televisão britânico. Vai falar que ele é da Jamaica,
um país que foi colonizado pela Inglaterra, e embora o inglês seja a língua oficial da Jamaica, muitas pessoas falam um idioma que é uma mistura de inglês com algumas línguas do continente africano. E aí eles vão assistir o vídeo para responder essas duas perguntas. Na minha realidade, pessoal, eu não vou fazer essa atividade dessa maneira. Os meus alunos, eles não têm contato com inglês fora da escola, eles não têm hobby que envolve inglês, eles não assistem filmes em inglês com legenda, é tudo dublado, então eles não têm contato com inglês. O contato que eles têm com inglês é apenas em sala de aula. E eu sei que se eu fizer essa atividade com eles, da maneira que ela está sendo proposta aqui, porque aqui pede para eles assistirem e tentarem identificar diferenças de sotaques, os meus alunos não vão conseguir fazer isso. Pode ser que na sua realidade, se os seus alunos têm mais contato com o inglês, eles consigam. Comigo não. Como os meus não vão conseguir fazer isso, eu vou apenas passar o vídeo para eles verem que as pessoas de países diferentes se comunicam em inglês. Então, olha, ele é da Jamaica, é um país que tem o inglês como língua oficial, e ele está num programa na Inglaterra, então eles estão falando inglês. Vamos assistir, vamos só ver, vamos ver se vocês conseguem pegar alguma coisa e não tem problema. Então, quando eu identificar que tem alguma pronúncia ali que foge da pronúncia padrão, por exemplo, o thinking, que ele fala o som do TH um pouquinho mais puxado para o T, ele fala thinking. Então eu vou mostrar para eles que existe essa variação e que isso não é errado. É a identidade deles quando eles estão falando inglês. Então eles não precisam ter a pronúncia padrão 100%. Eles podem sim ter algum sotaque que não tem problema nenhum, porque faz parte da identidade deles como brasileiros falando inglês. Depois a gente continua, nós vamos para a próxima atividade que tem Writing a Script. Esse slide eu vou fazer a leitura com eles lá na tela mesmo, não está no handout, então eu vou lendo e explicando, né? Next class, you are going to make an oral presentation about a famous personality you know and like. To help you get ready for that, follow the steps to start planning your presentation. Então eles vão ter que fazer uma apresentação sobre uma celebridade que eles gostam e eles vão começar a se preparar. Primeira coisa, decide who you will present to your classmate. Então eles vão escolher quem eles vão apresentar, quem é essa celebridade. E to research and choose at least 4 interesting facts about this person. Pesquise e escolha pelo menos 4 fatos interessantes sobre essa pessoa. Eu tentei simplificar um pouco isso lá no handout do aluno. Então vamos dar uma olhada como que eu coloquei essa atividade lá para eles. A gente vai pedir para eles lerem o enunciado em silêncio, eles vão falar o que eles entenderam do enunciado. Então a gente fala que eles vão começar a escrever um script sobre uma celebridade predileta deles, que eles gostam muito. Então a gente vai começar a escrever isso junto com eles. A gente vai falar que o primeiro tópico que eles vão escrever é Who are you going to talk about? E a gente faz o repetition dessa frase. Who are you going to talk about? O que significa essa frase? Sobre quem você vai falar. Como que eu posso responder isso? Aí o professor pode escrever na lousa ou na tela digital. I'm going to talk about fulano. E aí aqui eles vão escrever sobre quem eles vão falar. Então, por exemplo, I'm going to talk about Taylor Swift. I'm going to talk about Billie Eilish. E aí eles colocam aqui sobre quem eles querem falar e eles vão pôr essa resposta completa. I'm going to talk about, ou então o professor pode lembrar a linguagem informal, I'm gonna talk about fulano. Depois nós vamos para o próximo. Vamos repetir. What does he do? What does she do? Repete umas 2, 3 vezes. O que significa essa frase? Essa pergunta, né? O que ele faz ou o que ela faz. E aí a gente vai responder aqui. She is a ou an, ou então he is a or an. Então, por exemplo, se colocou lá Taylor Swift no primeiro, I'm going to talk about Taylor Swift, aqui ele vai colocar she is a singer. Só isso, ok? Ou então, he is a soccer player, she is an athlete. Sobre a pessoa que eles querem. A gente escreve o comecinho lá na lousa, he is a ou he is an. A gente explica o que significa, quando que usa o a, quando que usa o an. Deixa eles escreverem aqui. E aí a gente vai para os próximos tópicos e a gente sempre vai fazer isso. Lê a pergunta, faz o repetition da pergunta umas 2, 3 vezes, pergunta o que essa pergunta significa,
Quando eles responderem, a gente fala, ó, então para responder, a gente usa isso. I was born in... Vamos todo mundo repetir? Todo mundo repete, e aí que eles escrevem a frase completa sobre a celebridade deles. Faz isso com todas essas perguntas, e aí vai chegar o momento de um entrevistar o outro. A gente vai colocá-los em pares, e aqui ele vai pôr o nome do amigo com quem ele está sentado, e ele vai fazer a pergunta para o amigo dele. Who are you going to talk about? O amigo vai responder, I'm gonna talk about... tananã. Aí ele pergunta, what does he do? O amigo responde, he's a tananã, tananã, e vai seguir isso. Como que a gente pode fazer? Antes deles começarem, o professor já tem ali preenchido sobre uma celebridade que o professor gosta, e aí fala que é para a sala perguntar para o professor. Então, aluno 1 faz a primeira pergunta, aluno 2 faz a segunda, aluno 3 faz a terceira, e a gente faz isso só para eles verem se eles entenderam como que é para perguntar, ok? Depois que eles fizeram isso, a gente pode até apresentar essas expressions aqui, que eles podem usar conforme eles estão trabalhando e fazendo a apresentação para o amigo. Então, usar wanna, gonna, cause, really, cool, right, you know what I mean? Então, a gente faz o repetition dessas expressões, umas 2, 3 vezes cada uma, repetindo, explica o que significa, e quando a gente for dar o exemplo, a gente também tenta colocar essas expressões nos nossos exemplos. Fizemos todo esse trabalho, aí a gente deixa eles em pares ali uns 5 minutinhos conversando, um entrevistando o outro. Se o professor tiver tempo, troca par, faz de novo umas 2, 3 vezes, porque como é um momento de speaking, e aqui a gente está misturando simple past, algumas perguntas que eles aprenderam, então é legal a gente investir tempo nessa atividade. Quando terminar, aí a gente tem algumas opções de como encerrar essa atividade. A gente pode chamar 2 alunos que não trabalharam juntos, e aí a gente pede para um entrevistar o outro na frente da sala toda. A gente pode fazer isso com os 3 pares. A gente pode chamar, por exemplo, um aluno lá para frente, e aí a gente pede para cada um da sala fazer uma pergunta sobre a celebridade deles. Ou então a gente pode também chamar uns 5 alunos e falar, com quem que você conversou, quem que a pessoa apresentou para você, o que essa pessoa faz, e trabalhar com as respostas, ver o que ele descobriu do amigo dele. Depois que eles fizerem todo esse trabalho, a gente fez essa checagem, aí a gente fala para eles que são essas respostas que eles escreveram aqui, que a gente vai usar para desenvolver o script que eles vão escrever sobre uma pessoa famosa. Então já vai estar aqui, ó, I'm going to talk about fulano, he is a soccer player, he was born in the 90s, he was born in Brazil. Então essas frases a gente fala para eles guardarem esse handout, que a gente vai usar isso depois para escrever um script mais completo. Depois que nós terminamos, nós vamos lá para o slide, só para ver a sessão, o que aprendemos hoje, e aí nós fazemos a leitura desse slide aqui, junto com os alunos, relembrando o que eles aprenderam hoje. Mas importante também, lá no handout do aluno, fazer a sessão What I Learned Today. Lembrando que essa sessão, quem faz a leitura é o professor, mas as lacunas ou os momentos de dar exemplo, ele puxa essas respostas dos alunos. Então, What I Learned Today, hoje aprendemos algumas expressões usadas no inglês informal. Alguns exemplos são, vai estar aqui em cima, mas vamos pedir para eles relembrarem exemplos de inglês, de expressões usadas informalmente. Então a gente pede para uns alunos falarem, a gente chama uns 5 alunos, eles falam e a gente dá um limite, por exemplo, ok, agora escrevam 2, ou agora escrevam 4, agora escrevam 3, o professor define. Também iniciamos um texto sobre a vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, é comum usarmos o para falarmos sobre o passado. Como chama esse tempo verbal que a gente usa? É passado simples, teacher, mas como que é isso em inglês? Simple past. Ok, então vamos escrever aqui simple past. E alguns exemplos de verbos no simple past que usei na aula de hoje foi... Quem pode dar um exemplo? Aqui nessa atividade, a gente usou verbos no simple past. Quais foram? Deixa eles falarem. Lá no caça-palavra do começo da aula, a gente usou verbos no simple past. Quais foram? Deixa eles falarem. E aí a gente fala, então, agora aqui escrevam 3. Ou agora aqui escrevam 5. Terminamos isso, aí como de costume, vamos abrir o gerenciador de tarefas lá no centro de mídias para mostrar qual que é a tarefa dessa aula. A gente pede para eles lerem o enunciado em silêncio para ver se eles entenderam. A gente dá alguma outra explicação que seja necessária sobre a tarefa e sempre mostrando, se possível, como que aquele exercício da tarefa está relacionado com a aula de hoje.
Foi isso que eu preparei para essa aula, espero ter ajudado vocês, lembrando que o handout vai estar disponível aqui embaixo, é só clicar e fazer o download, mas lembrando, fez o download, usou, depois volta para falar se as aulas estão ajudando, ok? E antes de sair, deixa o seu joinha aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilha com seu amigo que também é professor da rede pública, e se você gostou, se você vai usar essa atividade, também comenta aqui, só para aumentar o engajamento do meu canal e o YouTube entregar o meu vídeo para mais professores. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye bye.